Que delícia ter todas vocês aqui nessa manhã tão extraordinária e tão maravilhosa. E como eu vinha falando, as lives sempre me fizeram muito bem. Eu sempre gostei desse transbordo, mas a gente tem isso, né? Infelizmente o ser humano tem isso de, às vezes, saber que aquele alimento, aquela situação nos faz bem e deixar para depois, né? A gente vai deixando para depois e muitas vezes a gente para de fazer o que faz bem pra gente e a gente não se lembra nem o porquê que a gente parou de fazer. Então eu estou numa mentoria, num curso agora que me reacendeu isso, de palestrantes, específico para palestrantes, que realmente é a minha paixão, a oratória é a minha paixão, a fala é a minha paixão. E lá a gente tem esse desafio de transbordo, né? Eu disse, para que eu preciso ser desafiada, né? Fazer uma coisa que para mim é tão bom, tão natural e é maravilhoso. Mas, como eu disse antes, a gente acaba procrastinando. Essa palavrinha é uma palavrinha, né, que não deveria existir. Mas a gente acaba procrastinando com coisas que nos fazem bem. E a gente não entende, vai deixando para depois e muitas vezes para de fazer. Vamos chegando aí, maravilhosas. Muito feliz com cada uma que tá aqui. Muito feliz com cada uma que já adquiriu o seu livro. Eu tô assim, ó, encantada com o transbordo, com os feedbacks desse livro, aonde ele tá chegando. Hoje vai uma leva pelo correio, vai até para fora do Brasil, vai lá pra França. Eu tô muito feliz, muito feliz. Quem ainda não adquiriu o livro, eu tô com as últimas unidades nessa primeira leva, né? Nessa primeira impressão. Então, corre, garante, me chama aqui no direct, me chama no meu WhatsApp, porque realmente tomou uma proporção que eu não estava preparada para isso. Então, para quem ainda, vou fazer um pitch de venda, né? Para quem ainda não conhece esse livro pequeno, porém transformador, aproveita que tá terminando essa primeira leva de impressões, que eu me surpreendi com a venda, né? Pedi um número aquém do que realmente tá rolando por aí. Então hoje vai para muitas cidades do Brasil e vai lá para Paris também. Eu tô muito feliz e muito realizada com esse novo trabalho. Então eu acredito que o VPO, que é o Vivendo de Palestras, veio numa hora bem específica. A gente acha que é por acaso, a gente acha que as coisas acontecem, do nada, e nunca é do nada, né? Então eu lancei o meu livro agora dia 25 e 26 de maio, onde foi um sucesso, os 2 dias de evento, e eu fiquei muito feliz, muito realizada, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o transbordo. E de lá, daquele evento, começou a surgir outras oportunidades, né? E uma das primeiras oportunidades que surgiu foi de retomar. Dentro do livro ali eu falo sobre um grupo que a gente tem das mulheres transformadas, que a gente criou em 2020, em meio à pandemia, né? E aí, por um tempo, ela foi presencial e depois acabou virando online em decorrência da pandemia. E com o online a gente acabou se afastando, né? Que inclusive isso está escrito na Bíblia, né? Que a gente precisa estar se relacionando, né? Fomos feitos, homem e mulher, fomos feitos do casal, né? Deus fez a mulher, né? Para ser a companheira do homem. E assim Ele quer que a gente viva nos relacionando. Então, a Mulheres Transformadas com o online deu uma parada, né? A gente parou, foi esfriando a chama, foi esfriando até apagar, né? A chama deu uma apagadinha ali, ficou só a brasa. E com o evento do lançamento do livro, veio muito forte no meu coração, né? Deus, novamente falando comigo, abra as portas do Labrasa, que para quem não sabe, foi aonde a gente fez os 2 dias de evento, que é o restaurante nosso. E antes a gente fazia na casa da minha madrasta. Então era mais complicado, né? Fazer dentro de uma casa. Né? A pessoa, a dona da casa não podia nunca estar ausente, envolve outras coisas, né? Então a gente abriu as portas do nosso estabelecimento para receber as mulheres transformadas e foi através, novamente, né, desse livro, do lançamento desse livro, que ardeu essa chama no meu coração. Até foi o Vini que disse, por que não fazer aqui, né? Vendo todo aquele movimento ali daquelas mulheres que estavam ali comigo, com nós, com a nossa família, querendo essa busca de Deus. Então, o grupo das Mulheres Transformadas, a gente tem ele aqui em Sobradinho, né? E são de mulheres
que estão aprendendo mais de Deus, em busca do conhecimento de Deus. Ontem a gente teve o segundo encontro, né? Depois do dia 25 e 26 do lançamento do meu livro, a gente retomou com os encontros. Ontem foi o segundo encontro e está sendo novamente extraordinário, magnífico, maravilhoso, porque conhecer a Deus é algo que só quem realmente começa a conhecer entende do que eu tô falando, né? Muitas pessoas antes de conhecer a Deus, e eu me incluo nisso, a gente não entende esse amor, né? Essa fé mesmo, esse brilho no olho de falar de Deus. A gente pensa, eu mesma pensava, vou falar por mim, eu pensava, mas será que isso é possível? Né? Eu admirava e admiro ainda muito a minha madrasta, que foi quem me conduziu nesse caminho da fé, e eu olhava para ela e dizia, mas será que algum dia eu vou ter essa fé que ela tem, vou ter esse amor que ela tem? E eu tô começando a viver isso, e essa live, né, esse começo de lives é para ter esse transbordo, porque quem ensina, que eu não tô aqui ensinando, mas quem passa adiante o conhecimento, aprende duas vezes. Tudo que a gente passa pro próximo, tudo que a gente transborda, a gente começa a entender de uma maneira diferente, né? Façam vocês o exercício de ler um livro, simplesmente ler um livro, e de ler um livro pensando que você vai ter que contar a história desse livro, apresentar para outra pessoa em outro lugar. Muda, né? Porque a gente se concentra de uma maneira diferente e aprende de uma maneira diferente. E quando eu falo, que é o transbordo através da fala, eu aprendo muito mais. Então, tudo isso começou a acontecer, está acontecendo, e eu estou de volta aqui muito feliz, porque eu amo fazer isso. E a vida é sobre isso, né? É sobre descansar, mas não desistir, né? Muitas vezes dá vontade de parar, de largar tudo, mas a gente precisa respirar fundo e entender o que a gente veio fazer aqui. Qual que é o nosso propósito, né? E na minha palestra lá na igreja, que eu fiz em março, eu falei sobre isso. Que eu sempre busquei, por isso que eu comecei, né? Começa a minha live aqui e é a música que encerra as minhas palestras, essa Sinto Fluir, né? Porque eu sempre busquei em vários lugares, em várias pessoas, em muitas coisas. Mas quando eu comecei a buscar em Deus, as coisas começaram a se transformar, a mudar, a virar uma proporção diferente, um olhar diferente. E hoje eu entendo que quando eu paro, quando eu descanso, não quer dizer que não é o meu propósito. Quer dizer que naquele momento eu tô sendo obediente, tô ouvindo a Deus sobre alguma outra coisa que eu preciso fazer. Muitas vezes no momento a gente não entende, muitas vezes a gente acha que é procrastinação, mas é Deus organizando para que tudo dê certo. E lá nas minhas palestras, na minha palestra da igreja, eu falei sobre o propósito, né? O quanto a gente busca esse propósito, o quanto, eu preciso saber qual é o meu propósito. E quando eu descobri que o meu propósito, e o seu, e o propósito de qualquer pessoa está dentro da Bíblia, começou a ficar mais fácil para mim, né? As coisas começaram a ficar mais fáceis, e vou dizer que não faz muito tempo que eu descobri isso. Que o nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, o nosso propósito é amar. Mas como assim, Nath? Amar. O que eu vou fazer, a minha missão é como que eu vou amar a Deus, aos outros e a mim mesma, né? Como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter esse amor? Através do quê? Aí é o meu trabalho, é a minha missão. Através do meu trabalho eu vou atingir esse propósito, que nada mais é do que o amor. E eu sempre acreditei muito no amor, né? Acredito que o amor cura, o amor salva, e é sobre isso também o meu livro, né? Mãe, o Nascimento de uma Leoa. Eu acredito muito que nós, depois de virarmos mães, quem já é mãe, entende muito melhor, né? O que é amor. A gente sempre escuta das nossas mães, principalmente, né? Você vai ver quando for mãe, né? Não existe, a gente não consegue explicar o amor. Então, tudo que a gente coloca amor, a gente vai fazer com todo o carinho, todo o coração, e a gente vai transbordar, e isso vai ser o nosso propósito, né? Então, a gente tem que entender aonde
que eu consigo. Qual é o lugar? É sendo professora, né? Que eu consigo amar a Deus, amar aos outros e amar a mim mesma, amar tudo, ter amor. Qual é a função? Como que eu vou exercer esse propósito que Deus já me deu? E com toda, né, essa busca, essa sede de conhecimento, porque é sede, é fome, né? E Deus, a palavra de Deus, ela nos nutre, porque muitas vezes a nossa fome, ela é espiritual, né? Na maioria das vezes tá nos faltando esse pão de Deus, essa palavra de Deus. E quando a gente começa essa busca, a gente começa a querer que mais pessoas sintam isso, porque realmente é maravilhoso. E hoje eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui. Começar a falar, né? Porque ele é um livro, não é tão grande, ele tem 200 e pouquinhas páginas, 270 páginas, não é tão grande, porém é um conteúdo que a gente precisa colocar em prática, né? É tudo que a gente só lê e não coloca em prática, a gente não absorve tanto, né? A porcentagem da absorção é muito menor. Então, a gente precisa... E isso é uma das coisas que eu me determinei com a entrada desse curso, é colocar em prática, né? A Tati até traz, a Tati de Angela até traz no curso dela, que a cada 5 minutos de fala que eu vou falar numa palestra, eu preciso me preparar 2 horas para esses 5 minutos. Então, o quanto a gente precisa, né? Estudar, praticar, qualquer coisa. Em qualquer área da nossa vida, a gente precisa entender, absorver isso. E não é diferente com esse livro, não é diferente com a Bíblia. Então, hoje eu quero contar primeiro um pouquinho, pra gente começar essa semana, como que eu tenho feito, como que tem entrado essas leituras, né, de Deus, sobre a Bíblia, sobre conhecer, sobre ter mais intimidade com Deus na minha vida. Como que eu tenho feito? Esse livro aqui eu ganhei no dia 14 de maio, da Giana, que é Pão Diário para Mulheres. Então, cada dia, hoje, por exemplo, dia 8, eu já li, né? Eu acordo e eu leio o pão de cada dia, né? Que é o alimento de Deus. Antes de eu colocar qualquer coisa na minha boca, eu tenho feito isso. Então, eu levanto, faço a minha higiene. Na verdade, não é antes de colocar qualquer coisa, porque eu já tomo minha água com o meu hormônio da tireoide. E depois eu vou. Então, eu começo pelo pão diário. Hoje, agora eu estou nesse momento, né? Hoje eu li Provérbios do dia 8, o dia 8 hoje. E é muito incrível, né? Deus é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E Ele sempre nos dá o recado certo, né? No momento que a gente precisa. Ele fala conosco, Ele fala o tempo inteiro conosco, a gente só precisa estar com o ouvido e o coração atento. E é fantástico como isso acontece. E muitas vezes a gente... Ai, mas como, Nath? Como? Através de pessoas, através de palavras, né? A gente muitas vezes conhece as pessoas e diz, nossa, como que eu te conheci? Como que isso aconteceu? Deus organizou tudo para que isso acontecesse. Para que esse momento, para que essa pessoa estivesse na sua vida, para que acontecesse. E quando a gente não tem esse entendimento ainda, a gente acha que é destino, que é o acaso, que é coincidência, mas não é. É Deus preparando tudo sempre para que a gente viva essa vida extraordinária que Ele nos destinou. Todos nós temos, é direito nosso. Só que Ele também nos deu uma coisa, acho que a Fernanda tá aí ainda, né? Que ontem eu e a Fernanda Scalabrin conversávamos sobre isso, sobre o livre-arbítrio. A gente tem o poder de escolha, que a Fernanda trouxe, né? Que inclusive é uma das coisas que mais nos prejudica, né? Poder escolher. Quem dera se a gente não pudesse escolher algumas coisas e tivesse, ó, essa opção. Mas Ele nos deu. E a gente tem essa escolha e a gente tem que ter sabedoria, né? Então, o Provérbios de hoje, não sei se alguém já começa também o dia assim. O Provérbios de hoje, o número 8, né? De hoje não, que eu leio conforme o dia, é o chamado da sabedoria. E sabedoria é bem diferente de conhecimento, né? Então, o quanto a gente tem que andar em busca e pedir a Deus por sabedoria, né? Ah, eu quero conhecimento. Não, conhecimento, nós temos que ir atrás do conhecimento. Essa é a nossa parte.
e a sabedoria vem do alto, né? Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus para a gente conseguir colocar em prática o nosso conhecimento, para a gente saber como fazer as coisas, porque quem é sábio, nossa, é muito maravilhoso ser sábio, né? Então eu peço isso todos os dias nas minhas orações, todos os dias eu peço sabedoria para Deus, porque isso eu acredito que é um dos dons mais lindos e mais extraordinários que ele criou. E eu hoje abro e vejo isso, né? E me deparo e disse, nossa, Deus é muito maravilhoso. Tá me dando esse chamado aqui, o chamado da sabedoria, para eu conversar, né? E trazer para vocês um pouquinho disso. Então, a minha dica, então, eu começo o meu dia antes de colocar qualquer alimento, antes de tomar meu café. Não tomei meu café ainda hoje. Acordo, leio o meu pão diário, né? Que não deixa de ser um devocional. Leio ele. Leio a minha Bíblia. Hoje, no caso, eu li Provérbios. E para quem começa, quem tá começando, como eu, né? Que a gente tá sempre começando. Eu tô engatinhando, sempre digo que eu tô engatinhando. Provérbios é um livro maravilhoso porque ele tem 31 livros e o 31º tem o meu coração, né? A mulher de Provérbios, eu amo esse Provérbios, mas pra quem tá começando ele é muito didático, né? Eu posso, por onde eu começo? E eu falo por mim. Eu comecei por Gênesis, aí não entendia e o Provérbios foi um lugar onde eu sempre tive não é entendimento, é um conforto maior, né? Eu consigo me sentir que eu estou falando com Deus e estou entendendo. Então, é um caminho, uma porta de entrada, da minha opinião, muito boa. Por isso, porque tem 31 provérbios, então dá para um dia do mês. Eu vou começar hoje. Pega o 8. Vou começar amanhã. Começa no 9, né? Porque eles não... Cada um tem uma mensagem. Eles não se conectam, mas não precisa de uma sequência para entendê-los. E depois de eu ler a minha Bíblia, fazer a minha oração, né? Eu faço a minha oração em palavras, não somente lendo. Eu peço, eu agradeço, eu abro as portas para esse novo dia. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, que antes de eu começar no meu novo dia, eu preciso entregar o meu dia a Deus. E no final do dia, eu preciso agradecer por aquele dia que passou. Porque se eu e todas vocês, que felicidade de ter cada uma de vocês aqui comigo, muito, muito, muito feliz. Se eu e cada uma de vocês nós estamos aqui, é porque alguém nos criou. Alguém soprou o ar pra gente respirar e a gente estar aqui, estar vivendo. E muitas vezes a gente só se dá conta disso quando a gente perde o ar, quando a gente não está bem. E é sobre isso que esse livro aqui, que eu vou começar a falar agora, eu tenho 2 minutos para falar, sobre o primeiro capítulo, mas eu já falei, na verdade, né? Tudo que eu tenho falado é o que tá aqui dentro, nesse primeiro capítulo. Que é isso, que a gente precisa saber que sem ele, sem Deus, sem a nossa oração, sem a nossa comunicação com Deus, e a oração é a forma que a gente tem de se comunicar hoje em dia com Deus, a gente não tem como ter um dia produtivo. Porque senão um telefonema que eu receber vai estragar todo o meu dia. Uma mensagem que eu recebi, uma notícia. Então, sem Deus, sem a oração, a gente termina nosso dia na primeira mensagem ruim, na primeira notícia ruim. E quando a gente tem a Deus, quando a gente entregou o nosso dia a Deus, as coisas ruins vão acontecer. A gente sabe disso porque foi lá no princípio, né? Quando Adão e a Eva pecaram e a gente escolheu o bem e o mal, né? Tem o conhecimento dos dois lados, então as coisas ruins estão aí. Mas quando a gente tem Deus, a gente passa por elas de uma maneira diferente. A gente passa com elas com fé, com amor e sabendo que faz parte do processo, né? A gente vai precisar viver, né? Muitas vezes um luto, muitas vezes coisas... A gente precisa se permitir viver isso, mas quando a gente tem a Deus, é mais leve. A gente sabe que tem uma salvação, a gente sabe que tem um porquê de todas as coisas. Então, esse livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, tem me ajudado muito com isso, com essa rotina. Esse primeiro capítulo fala sobre isso. E ontem à noite eu fiz a minha oração de agradecimento pelo dia que passou, que foi um dia extraordinário. E cada dia é muito extraordinário, independente do que aconteça nele.
mas só pelo fato de a gente estar vivo e respirando e tendo a oportunidade de fazer diferente, eu me comuniquei com Deus, me conectei com Deus e disse que não interessava quantas pessoas tivessem nessa live. Aonde tiver um ou mais, lá eu estarei, ele diz, né? Eu disse, se tiver uma pessoa, eu vou transbordar da mesma maneira. Porque não é sobre mim, não é sobre a audiência, não é sobre... estou vendo a Nath. Não. Mudou. A chave virou aqui dentro. É sobre transbordo. É sobre abrir a minha boca e transformar outras vidas. E isso tem me deixado, assim, imensamente feliz. Com cada mensagem de pessoas que nem mães são ainda, né? Porque a maioria das pessoas que me seguem são mães, a maioria das pessoas que têm comprado meu livro já são mães ou querem ser, e muitas que não são mãe ainda, que pensam em ser, mas ainda não são, estão sendo impactadas através da minha fala do meu livro aqui no Insta e estão transformando a sua vida por conhecer a Deus. Então eu não podia mais ficar com a minha boca fechada, não podia me dar esse luxo de ser desobediente. Eu precisava voltar a ser obediente e vim aqui e transbordar para vocês. Então, passou um minuto. Eu disse que eu ia ser pontual das 7 às 7h30, porque a vida segue. Mulheres, mães, empresárias que trabalham em casa, que trabalham fora, que têm criança, precisam ter essa vida dinâmica. Isso para mim é algo primordial, o respeito com o tempo. Então, vamos encerrando aqui. Esse livro aqui, o comecinho dele, quarta-feira que vem a gente vai falar sobre o próximo capítulo. O comecinho dele fala sobre isso, sobre essa conexão com Deus, sobre a oração, sobre o parar tudo que está fazendo e se conectar com Deus. Não é eu vou ouvindo e fazendo alguma coisa. Todos os dias às 7 horas, a pastora da minha igreja, amada Dani, pastora amada da Igreja Quadrangular aqui de Sobradinho, ela envia uma oração do trabalhador às 7 horas. E muitas vezes, como eu começo meu dia mais cedo, às 7 horas eu já estou em função, né? Então não consigo ouvir. E antes, eu confesso, eu ia andando e ouvindo a oração. E hoje não. Hoje, se eu não posso ouvir naquele momento, porque como eu já comecei meu dia, já fiz todo o meu ritual, no momento que eu posso parar, eu paro e ouço e me conecto com Deus e ali com a pastora naquele momento. Então, o quanto a gente precisa parar e se conectar com Deus, porque só assim a gente vai se encontrar e vai saber quem a gente é. Ai, gente, que maravilha! Muito obrigada, eu amo a vida de cada um de vocês. Deus é muito maravilhoso. Eu prometo e confesso pra vocês que eu nunca imaginei que eu ia falar com todo esse amor, com todo esse brilho no olho de Deus. E isso é algo que faz com que eu tenha certeza que Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Ele é bom e Ele é maravilhoso. E que essa live, que essas lives possam tocar os corações de vocês e que vocês tenham também essa oportunidade de se conectar, de ter intimidade com Deus. Porque a Bíblia tá aí, a palavra tá aí. Todos nós temos essa oportunidade. Basta nós fazer a escolha e nos dar essa oportunidade. Certo? Um beijo grande para cada uma de vocês. Quem ainda não fez a sua oração, faça. E eu quero encerrar essa live aqui fazendo uma oração por todas nós. Agradecer a Deus por esse momento. Pai amado, obrigada por tudo que o Senhor tem me entregado. Obrigada pelo Senhor cuidar do meu coração e fazer com que eu transborde através da minha boca tudo que o Senhor tem colocado dentro de mim. Obrigada por eu ter sido obediente. Essa é a palavra que eu mais tenho usado e buscado. Por ter me dado a sabedoria e estar me dando a cada dia mais a sabedoria e poder impactar cada vida que passar pela minha vida. Obrigada por todas essas vidas que estão aqui junto comigo e que o Senhor toque o coração de cada uma delas para que todas nós possamos viver o extraordinário que o Senhor preparou pra gente. Que a nossa quarta-feira seja muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Tenham uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus, porque Deus é maravilhoso. E eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. E eu tô conseguindo viver essa intimidade com Deus, que não tem nada que se compare a isso. Um beijo grande no coração de
cada um de vocês. Beijos, obrigada!